Então, falando dos jogos regionais ainda, o que que vale ponto lá? Como que funciona a arbitragem, assim, tipo, o Contramestre Guerreiro está falando da experiência dele também, de várias competições que ele foi, né? Até que se num rolê batesse o bumbum no chão não valia, você perde ponto em vez de ganhar. O que que você pode complementar disso aí pra gente? Realmente, né? Tem lá, lógico, tem o regulamento também, né? Tudo lá o preto no branco. Mas também, como está falado que são os movimentos característicos da capoeira, tá, tem detalhes que acabam escapando, né? No papel. Mas aí a gente dá para subentender, né? Dentro do jogo de Angola, né? Aí a gente tem que pensar assim, o que, que é capoeira Angola, primeiro? Se você ver, a capoeira Angola é uma capoeira que não era regional de Bimba antigamente, que o mestre Bimba falava os Angola, para quem não era da regional de Bimba. Sim. Então, isso fica muito amplo. Então, quer dizer, tudo que era capoeira do mestre Caiçara, que a gente tinha, era diferente do mestre Pastinha. Então, fica um pouco vago, assim, um pouco amplo o que é a capoeira Angola. Porque se você for ver, só o que não era regional de Bimba era Angola. Então, hoje, capoeira contemporânea, se fosse ver, era a capoeira Angola. Mas vamos lá. Dentro da tradição ali, o que eles pedem, né? O fundamento característico da capoeira da organização do mestre Pastinha. Seria a capoeira Angola do mestre Pastinha ali, né? O que é? Começou ali com o jogo de dentro, né? Tá passando assim uma parte da capoeira. Entrou o mestre Meinha, que fez parte também ali da organização da capoeira Angola. Aí e o pessoal tá sempre focando assim, tentando resgatar mais os fundamentos da capoeira Angola de mestre Pastinha. Então, o que seria, né? O básico para o pessoal entender. O ritmo cadenciado. Então, não adianta estar tocando a capoeira Angola e eu estar jogando uma benguela, por exemplo, né? Banguela, Angola dobrada, né? Um São Bento pequeno de Angola, que é mais acelerado. Não. Tá tocando Angola, tem que jogar com a cadência daquele toque. Então, esse Esse é o fundamento. característica também, né? Não pode fazer uma troca de negativa, que uma Exatamente. Esse calculadora que tire já é uma a característica. característica Aí, do Angola. a troca negativa seria o quê? A troca negativa da Angola, né? Que a gente chama de virada de jogo, né? Então tem a negativa da Angola e a virada de jogo, que é a troca. Então é diferente, né? A característica dos movimentos. Eu dar um parafuso, não é válido, porque eu, né, saí do chão ali, em nenhum momento estava tocando nem a mão, nem o pé, né? Um apoio. Ó, tamo aí. Aê! Tá preparado aí? Opa! Então, o que realmente, o que pegava muito ali nos jogos, na competição? O pessoal, quando estava jogando Angola, aí recebia um ataque, aí a pessoa saía naquela de quatro, se afastando. Então isso perdia ponto. Porque na capoeira na Angola, no OV deles, lá no analisar, não pode recuar. Você tem que fazer a esquiva avançando ou na lateral, circulando sem recuar. Recuou, caiu na cara de quatro, recuou, perdeu ponto, se saiu fora da Correndo. característica. Por exemplo, é uma coisa que às vezes muita gente não sabe. Nossa, eu joguei tanto lá, joguei bem capoeira, mas ó, tirei nota baixa. Por quê? Porque fez uma recuada. Já perdeu a característica do movimento. Ele tem que avançar ou circular. Não pode recuar. Então, isso é uma coisa básica aí da Angola. Salto, essas coisas também não pode ter, claro, né? A gente entende ali seria a característica da linhagem ali do jogo de dentro. Então, agora movimentos de entrada, quedas, né? Chapa, pisão, né? Dentro do jogo, cabeçada. Isso aí é válido. Né? Ataque com a mão, na Angola, não é válido. Defesa, defender, bloquear, proteger, tudo bem, né? Faz parte, mas só uma defesa. Você não está avançando. Isso até na regional de Bimba também. Na regional de Bimba, eu posso bloquear com a mão? Posso. Né? Na regional de Bimba tem o bloqueio com a mão. Você não pode avançar a mão antecipando o movimento do adversário para derrubar ou para desequilibrar. Então, são detalhes que fazem uma diferença.
Então, o que é ritmo, né? Esses detalhes aí. A chamada de Angola, é feita uma chamada de Angola por jogo. Você tem o direito a fazer, você não é obrigado a fazer. Mas, dentro do fundamento da Angola, quando você pega o seu adversário, você consegue encaixar um movimento, dar uma rasteira, encaixa uma chave, você entrou no movimento, você faz a chamada. É um dos movimentos da chamada. Então, eles mesmos, né, muitas vezes o mestre time mesmo fala na reunião, no congresso, se você quiser fazer a chamada, você faz, né? Se não quiser fazer, não faz. Cada um sabe o fundamento da capoeira Angola. Então, por quê? Por que ele quer dizer? Ele quer dizer que se você não fizer a chamada, você mesmo não viu que você pegou o seu adversário, que você atingiu, entendeu? Que você fez uma entrada. Então, qual que seria o ideal? Logo no começo, o cara saiu, eu peguei ele, faço uma chamada. Demonstrei que eu comecei já iniciando o jogo, pegando meu adversário e já fiz minha chamada. E aí, então, muitas ficam sem fazer chamada. Então são detalhes. Detalhes que fazem muita diferença depois na hora da soma. Então, pera lá, eu já comecei o jogo, fiz minha primeira entrada, fiz a chamada. Já saí, me livrei da minha chamada, do momento o resto que vinha lucro. Então, isso é uma coisa que é julgada muito também na capoeira Angola aí, lá nos jogos. E às vezes o pessoal deixava para fazer chamada por último, às vezes esquecia de fazer chamada. Então já perde no fundamento aí. Agradecendo a presença aí do professor Ari Ribeiro, aí, grande professor da Oeste, aí. O Ari que introduziu em 2007 o nosso primeiro campeonato aí, super diferenciado naquela época, acho que até hoje, né? Que foi com telão, com Excel, projetando a pontuação tudo na parede, nos telões, né? Todo mundo vendo. Foi um grande campeonato aí, e daí para cá sempre foi usando essa vantagem e mostrando que capoeira a gente poderia fazer também com o pessoal da educação física e vários outros profissionais aí. Parabéns ao mestre Ari, mestre Lobisomem que está presente, sempre um dos árbitros aí, está sempre ajudando a gente. Né? Muito obrigado pela participação de vocês aí. Né? E em relação ao jogo da regional, o que você me diz aí tem diferença de quando você para um martelo em alguém, que não vale contato, pelo que eu me lembro, né? E tem diferença de uma queda bonita em pontuação? Aí que tá também, são outros detalhes também que muitas pessoas acabaram não entendendo na hora dos jogos e tal. Então, jogos regionais. Primeiramente, caracterizar a regional de mestre Bimba, tradicional. Né? O que seria a esquiva? Seria o quê? Uma cocorinha, né? A negativa da regional. Então, trabalhar dentro desses padrões, né? Os movimentos terminando com a perna atrás, pode até sair com a perna da frente, né? Uma sequência, um melo de frame armado, mas sempre tentar terminar atrás, né? São alguns detalhes aí. E a cadência do ritmo E aí a entrada da capoeira, porque muita gente, às vezes o pessoal ficava preocupado em caracterizar o estilo e acabava deixando de jogar. Aí o cara não fazia uma vingativa, não fazia uma tesoura, não dava uma rasteira, não aplicava um martelo, uma benção, uma chapa. Então ficava o quê? Ficava aquele jogo só ciscando, assim, um longe do outro, né? Sem objetividade. O martelo pode encostar nos jogos regionais. A chapa não só pode, como deve entrar o golpe, mas ele tem que entrar tecnicamente. Você não pode tirar sangue do seu adversário. Isso não é nem só a regra da capoeira, é a regra dos jogos regionais. É no karatê, que tem no taekwondo, né? Não pode sangrar o adversário. Você tem que preservar a integridade física dele. Mas encaixar um martelo colocado, pode. Né? Encaixar uma chapa, pode. Não só pode, como deve. É um jogo de capoeira. Rasteira, uma queda bonita, uma tesoura. E se o árbitro perceber que o cara caiu errado, se machucou, ele não vai desclassificar quem aplicou, né? Vai ver que o cara fez um movimento errado, não tá. Aí ele toma um cartão de desqualificação, que é o cartão verde que existe, né? O cara não está preparado para o campeonato, para a competição, aí ele toma um cartão verde. Não que o cara necessariamente não sabe capoeira, mas ele não está cumprindo com o regulamento, né? Às vezes o cara dá um martelo e outro vai de cara contra. Pum, machucou. Pô, todo mundo viu que o cara foi contra, o cara nem deu na maldade.
mas pegou. Está Então, preparado. É essas coisas. igual a negativa na regional. A negativa na regional, para eles é muito importante que todas as quedas, a saída praticamente é na negativa, né? Exatamente. Muitas vezes, muitos ganham mais pontos sabendo sair na negativa do que aplicando o movimento, né? Que é um movimento de reversão, de esquiva, de fuga. Também tem dentro da característica, né? É lógico. Então, assim, pode martelo, pode tesoura, pode, deve, é capoeira, deve. O que não pode é você fazer com uma intenção de machucar. Por exemplo, uma meia-lua rápida não pode. Meia-lua de compasso com uma mão só. Não pode, porque ela sai mais acelerada. Ela não vai sair na cadência com as duas mãos dentro da cadência do jogo. Uma mão ela já vai ser um movimento mais rápido. Então já não pode, já perde ponto. De repente o cara fizer uma meia-lua rápida lá, que nem, né, no contemporâneo a gente está acostumado a fazer, passar lambendo, ele já desclassifica você aí, na meia-lua. Você nem acertou, cara. Mas viu que você está fora do padrão, fora do ritmo. Né? Tem tudo isso. Pô, legal. Tudo isso. Me fala uma coisa, se você pudesse fazer alguma alteração no campeonato, nos jogos regionais e nos jogos abertos, que é a mesma coisa, né, em relação à arbitragem, o que você mudaria? Com todo respeito à organização. É só um papo de atletas, de mestres aqui. Vamos lá. O que eu mudaria? Se fosse assim, para tentar abranger mais capoeiristas, né? E não ter muitas críticas, né? Vamos lá. Eu tive que mudar, né, um contexto, tive que aprender a jogar a capoeira que a organização pedia. Então, vamos lá, vamos supor que a organização teria que mudar o contexto para abranger todos os capoeiristas. O que eu tiraria, né? Competição, então o que era? Característica. Eu tiraria característica da regional tradicional, tiraria característica da Angola, tradicional de mestre pastinha, de jogo de ideia, tiraria característica. Deixaria capoeira como capoeira, né? Aberta, livre. Assim, se fosse mudar para abranger todo mundo, né? Pensamento de todos. Então, eu não ia avaliar se o cara gingou torto, se o cara gingou errado, se o cara gingou reto, se o cara gingou com o braço defendendo o rosto, se gingou lá embaixo. Eu não ia avaliar se o cara tá com a ginga na cadeira, se o cara tá com a ginga em pé, né? Na base da cadeira. Então, essas coisas, eu acho que talvez seria um pouco desnecessário para abranger mais quantidades de atletas. Então, se você deixa mais livre e fala assim, mas vamos julgar sim as quedas, vamos julgar entradas, né? Os movimentos, a técnica, se está perfeita, sim. Um martelo, se ele está bem aplicado, está dentro do... O ritmo tem que deixar, né? Ou se a gente colocar um ritmo acelerado, também poderia colocar um ritmo contemporâneo, mais acelerado, para depois o pessoal saltar, fazer umas demonstrações. Poderia colocar também, né? Ao invés de fazer 2 jogos de Angola, 2 de regional de Bimbo, poderia fazer mais 2 de contemporâneo, né? Um exemplo. Ou tirar um e trocar pelo outro. Então, acho que isso daí, na mentalidade, né, de todos, abrangeria, assim, mais pessoas, né, mais atletas para participar. Porque ia ficar a capoeira sendo avaliada, independente de grupo, independente de ritmo, de estilo, independente de tudo. Ia ser uma avaliação da capoeira. A Angola, se o cara deu uma armada na Angola, deu um pulo na Angola, fez errado, mas se o outro que está jogando dentro da cadência ali, talvez você não precisaria eliminar o cara que acelerou o movimento. Mas, lógico que ele não ia tirar o ponto, né, que um outro está jogando dentro do regulamento, assim. Porque um pouco tem que ter, né, irmão? A gente sabe que a gente organiza os eventos, se deixar também livre, aquele pessoal se mata na roda, já começa a dar soco, cotovelada, né, tapa galopando, então. Aí já mistura um pouco, né, já sai para um jiu-jitsu, faz um agarramento. Não que eu gosto de todas as artes marciais, né, até eu acho bom no MMA, porque né, mistura, usa tudo ali. Mas também tem regulamento, né, o próprio MMA tem regulamento, tem regras. Não é igual antigamente, vale tudo, que valia tudo mesmo, né.
Então, para um poder dos subir... problemas maiores que eu vejo com a capoeira hoje, que eu gostaria muito de mudar isso, né? Infelizmente, até eu falo sempre, eu dei aula há 10 anos na universidade, estou aí fazendo doutorado para continuar, ainda mais alguns anos aí, né? Porque realmente eu sou apaixonado pela docência. Mas estou dizendo isso por quê? Porque muitas pessoas falam que o problema do capoeira é que ele não lê. Mas ninguém lê, né, meu amigo? Quem lê é quem os pais ensinam quando é criança. Ou então quando é adulto, igual a gente que quer saber alguma coisa de ombro, de joelho que está doendo, você vai lá e lê tudo sobre joelho. Porque se o seu joelho não doer, você vai ler de outra coisa, não vai ler do joelho, né? Isso é uma coisa bem Exatamente. óbvia aí. E eu acho que nesse quesito e nesse ponto, o que a capoeira perde muito ela perde por atletas não lerem o regulamento. Ela perde muito mais por professores levar suas delegações sem fazer os seus congressos técnicos, suas reuniões e com a pauta ali, com a reunião na mão, né, ou com o regulamento na mão. Por exemplo, nos nossos campeonatos aqui, que vale muita coisa, tem cara que eu já vi aí, inclusive árbitro, né? Não deixar o cara saltar. Oh, 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 para! É complicado, né? Você tem que ler o regulamento. E falando em regulamento, quantas reuniões assim o pessoal tem que fazer de corpo presente para fazer parte da arbitragem ali? E se tiver alguma coisa que é muito pessoal do campeonato, se quiser pular, fica à vontade. Fala, pula aí, beleza? Não, É sem só por problema, tranquilo. curiosidade. Não, eu acho que todo mundo tem que conhecer, né? Eu acho que a ideia é essa, né? Essas informações. É lógico que a gente não pode, a gente não consegue passar muita coisa, porque a gente ficaria a vida toda aqui falando, né? Desde quando a gente está envolvido com isso. Mas vamos, né? Eu acho que o que mais interessa, assim, dentro do pessoal. Para ser árbitro na federação, né? Do Estado de São Paulo, na FECAES, primeiramente você tem que ser filiado à federação, né? Você vai pagar uma taxa de filiação do professor e mais uma taxa de filiação do grupo ou da academia. Seria 150 do professor e 150 do grupo, né? Seria R$ 300 anual. Isso não é um valor tão excessivo. E depois tem que fazer um curso de arbitragem. Esse curso de arbitragem vai ter um encontro, um curso intensivo o dia todo, né, a respeito de arbitragem. E quando você inicia na arbitragem, igual no meu caso, quando eu fui para a arbitragem, mesmo que eu já tinha experiência com jogos, né, conheci o regulamento, porque participei como atleta muitos anos, porque eu fui para mesário. Eu fui para mesário, que foi muito interessante para eu poder aprender, né, o funcionamento. Então, com o tempo, né, de experiência dentro da arbitragem, você passa a avaliar, ser um árbitro que vai avaliar as notas, né? Mas inicialmente não, você também tem que estar ali disposto a aprender e pegar experiência nos jogos, né? Cada jogo. Que assim, tem 8 regiões de jogos regionais. Então, quer dizer, você vai participar de 8 competições, sendo 2 a 3 dias de competições cada região. Então, num jogos regionais, você já consegue pegar uma experiência muito boa quando você inicia de árbitro. Depois, no segundo, você pode... quem tem uma intimidade com os instrumentos, prefere, já vai focar a mente ali para ser a equipe de arbitragem, mas você vai ser um ritmista. Então você vai ter que tentar tocar dentro do padrão que eles pedem, ensaiar junto. Né? No próximo curso de formação você já vai naquele foco. Eu quero tocar o berimbau, eu quero tocar o pandeiro. Já vai entrar naquele foco. Não, eu quero fazer parte da avaliação, eu quero dar a pontuação. Então você já vai focar sua visão naquilo e entender como é que funciona. Então, assim, não é assim, já chega a primeira vez, já vamos lá avaliando, vamos dando nota, né? Então tem que passar primeiro por uma experiência, para depois ver, né, seguir realmente, estudar o regulamento. O regulamento é o principal do evento, acho que todos os eventos, a gente tem que catar, realmente, nem todos têm o hábito de ler e conhecer o que está ali, escrito ali. Mas tem um congresso, todo evento tem um congresso técnico. Todo antes da competição, por exemplo, na região de Presidente Prudente, vai ter os Jogos Regionais de Presidente Prudente. Vai ter um congresso técnico antes da competição, em Presidente Prudente. Depois aqui na região de São José do Rio Preto,
vai ter um congresso técnico, a mesmo congresso técnico, mesmo regra, né? Então, quem está trabalhando ali envolvido, no mesmo ano já vai participar de 8, né? 7, 8. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, te repassar, na realidade, a pergunta do contramestre Magrela. Ele está perguntando se o ritmo, né, na hora da regional é um berimbau e 2 pandeiros, como é a tradição, ou como a gente chamava antigamente, que eu nunca mais ouvi esse termo, que antigamente a gente chamava bateria de capoeira, a gente chamava de charanga, né? É uma charanga só, o jeito que ela entra, ela fica até o final. É a charanga. Na regional de Bimba, é a charanga. A bateria na Angola. Na Angola tem a bateria, né, que é a formação, 3 berimbau, né, atabaque, 2 pandeiros. Na regional de Bimba, realmente é 1 médio e 2 pandeiros. Legal. Então, charanga, só para deixar bem claro para todos aí, charanga é da regional, é um berimbau e 2 pandeiros. Fora isso, é bateria. Isso. Aí a bateria a gente usa também na capoeira contemporânea, né? Na capoeira toda, né? Fala bateria. E na capoeira Angola, né? Mas por quê? Porque o Mestre Bimba, foi o que eu estava comentando, o Mestre Bimba, né, criou a capoeira regional e passou a chamar o capoeira dos Angola, berimbau dos Angola, berimbau colorido, né? Berimbau colorido lá, berimbau... Tem no vídeo ele falando sobre isso, né? O meu berimbau, ele é invernizado, né? Ele é assim, meu toque é desse jeito. Então tem o próprio Mestre Bimba gravado falando. E ele fala, e ele cita ainda, não como os berimbau dos Angola, que pode ser colorido, pintado. Então, o Mestre Bimba colocou essa característica, né, da charanga, né, que é a capoeira dele. Então, na regional de Mestre Bimba é utilizado realmente só um berimbau e 2 pandeiros. E no resto, vamos falar assim, no resto da capoeira, que ele chamava dos Angola, era bateria. Até hoje, né? Entendi. Então, ainda tem gente também que é contemporâneo, né? Então, lógico que é toda a liberdade de falar que eu sou capoeira regional. O cara usa uma bateria de Angola, né? O cara toca um toque de Angola, né? Que seria somente pequeno, o somente grande de Angola, o pessoal utiliza bastante. E muitas vezes o cara fala, eu sou da capoeira regional. Né? Eu tenho um pensamento assim, não é capoeira regional, é capoeira contemporânea. Ou é uma capoeira, né? Capoeira de rua, a capoeira liberdade, né? Que a capoeira de Mestre Bimba regional é um berimbau 2 pandeiros. Né? Então, a capoeira de Angola, aí tem a tradição. Para deixar bem claro, antigamente não existia capoeira Angola regional, né? Era capoeira de Valdemar, capoeira de Furacão, capoeira de Nelson, capoeira onde tinha roda. Inclusive, tinha muito. Era comum você chegar e jogar nas rodas. E não eram os grandes mestres, que nem tinha tantos mestres antigamente. Era o pessoal que queria vadiar, entrava lá, vadiar para nós, quer dizer, uma brincadeira, né? O pessoal entrava para brincar ali, não tinha esse nome aí, né? Aí depois, com a capoeira regional, que foi criado esse título aí. Mas